bom que nós estamos aqui reunidos para oferecer um culto ao Senhor. Isso mostra que o Senhor é importante para nós. Isso mostra que o Senhor faz parte da nossa vida. E isso alegra meu coração, ver pessoas desejando esse Senhor, pessoas querendo esse Senhor. Isso é motivo de alegria, porque a gente tem muitas opções na vida. As pessoas têm opções na vida, mas vocês nessa manhã escolheram estar na presença do Senhor, porque no coração de vocês há esse clamor, há esse desejo, há essa sede. Eu preciso do Senhor, eu quero o Senhor. Então, eu agradeço a Deus por cada família, por cada casa que está conectado conosco nessa manhã. E conforme nós oramos, o Senhor já está aí com você. Onde você estiver, seja na sala, seja no quintal, seja no escritório, seja no quarto, aonde você está, o Senhor está do seu lado. O Senhor está com você. E essa manhã vai ser poderosa em nossas vidas. E desde já, eu peço para você louvar ao Senhor de todo o seu coração. Você desejar isso. Nós vamos cantar uma canção agora, em adoração ao Senhor. Deseje o Senhor mais do que todas as coisas. E aproveite esse momento para adorar ao Senhor com essa canção. Aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui,
sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Você é morada do Senhor. Está me ouvindo? Se você é morada do Senhor, levanta sua mão aí para eu ver que você é morada. Você é casa do Senhor. Você, nessa manhã, está disposto a permitir que Ele mude as coisas de lugar. Existem coisas na sua vida, na sua casa, que é a morada do Senhor, onde Deus habita, e que precisa mudar algumas coisas. Essa manhã, você tem essa oportunidade de permitir o Senhor mudar algumas coisas. Muitas vezes, existem coisas que precisam ser mudadas de lugar. Tem coisas que a gente precisa se desfazer, mas a gente fica apegado a determinadas coisas, a determinados ensinamentos, a determinados paradigmas, e a gente não consegue avançar. A gente acha que nós somos o dono da casa, mas se Deus é o dono da casa, permita nessa manhã Ele mudar algumas coisas na sua vida. Deseja isso no seu coração. Faça essa oração agora no seu espírito, no seu coração. Senhor, eu quero isso. Eu sou a tua casa. Se tem alguma coisa em mim que o Senhor precisa mexer, que o Senhor precisa tirar, que o Senhor precisa mudar de lugar, tem essa liberdade. Eu te dou essa liberdade para o Senhor fazer isso na minha vida. Deseja isso nessa manhã. E antes de eu compartilhar a palavra do Senhor, eu vou pedir que a Aline esteja dando boas-vindas às pessoas nessa manhã, nesse culto especial ao Senhor, principalmente os visitantes que estão conosco nessa manhã. Bom dia. Nem me avisou que eu ia falar alguma coisa aqui. Ó, a Cris está aqui dando um bom dia a todos. Então, acho que de visitante a gente tem a Cris. A Silvânia, a Fabíola não é visitante. A Luna é visitante. Se a gente vê... Dá um tchauzinho aí de boas-vindas para a Luna é visitante. Fica a tela fechada aqui. Então, sejam bem-vindos todos os que estão aqui. A Fabíola ganhou neném, tá dando oizinho pra gente, tá lá com a bebezinha Maia, já em casa, podendo assistir o culto, e essa é a vantagem dessa pandemia, né? A gente poder assistir o culto na nossa casa, e ela tá com a Maia, e se não fosse assim, não ia poder estar presente. Então, sejam todos bem-vindos, visitantes. Meu sogro, olha que graça. Ali, ó. Seja bem-vindo, em nome de Jesus, todos vocês. Davi e Biel, ontem a gente fez a leitura bíblica
e eu conversei sobre uma coisinha com vocês, um detalhezinho, e então coloque em prática. Aí o Davi já pegou a mensagem. O Biel, talvez ele precise um pouco mais de tempo para entender. Se ele quiser, eu rasgo aqui na frente de todo mundo. Fabíola, muito legal você estar participando com a gente, né? A Maia, ela participou dos nossos... Olha a fotinho da Maia. Todo mundo consegue ver? Oh, meu Deus! Que beleza! A Maia, ela... Deixa eu ver aqui. Deixa eu mudar aqui a minha... Vocês estão vendo a Maia? Vocês estão me vendo? Estamos vendo a Maia, estamos vendo você, estamos vendo todo mundo. A Fabíola precisa dar um stop no screen. Stop screen aí, Fabíola. Dá um stop, provavelmente no share screen. Mas eu não me importo de ficar vendo a Maia. Eu me importo porque eu não estou vendo vocês mais. A Fabíola tá riscando a Maia agora. Não risca a Maia não. Tá tudo certo já, Fabíola, já voltou aqui. Obrigado por compartilhar a foto. Que graça, né? Eu ia falar da Maia o seguinte, a Maia, ela participou com a gente dos nossos cultos na barriga da Fabíola. E toda vez que a Fabíola ia no culto com a gente, ela mexia muito. A Maia mexia muito. Então ela estava participando com a gente ali, né? Ela já estava entendendo. E agora ela sai da barriga da Fabíola e está aí, né, participando com a gente de uma forma diferente do que ela... Como que eu faço aqui? Agora, deixa eu ver. Acho que eu voltei, né? Aqui, ó, vê. Voltei. A Maia já quase quis roubar a cena do culto, agora a Aline também. Mais alguém quer roubar a cena, quer ministrar, quer pregar nessa manhã? Às vezes o Senhor está falando com você. Então, seja bem-vinda, Maia. A Fabíola, muito legal estar participando aí com a gente, com cada um de vocês. E eu quero compartilhar, então, uma palavra do Senhor para nós, para que possamos ser edificados nessa manhã. Está lá no livro de Deuteronômio. Capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7, nós vamos ler o versículo 9. Então presta atenção aí na sua Bíblia. Se você não está com a Bíblia, só acompanha a leitura. Diz assim, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Sabe, portanto, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda o pacto e a misericórdia com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos por 1000 gerações. Quando nós nos relacionamos com Deus, algo extraordinário acontece. E não fica só em nós aquilo que a gente está experimentando de Deus. Ele vai muito além do nosso tempo.
E a Bíblia está falando aqui que essa bênção ela acompanha por 1000 gerações. Mas eu quero que a gente tenha um entendimento certo desse texto, porque por muito tempo eu li esse texto, eu li essa passagem e eu entendia de forma errada. Eu entendia que o simples fato de eu estar em Deus, eu estar conectado com Deus, a minha geração, as coisas que iam acontecer a partir de mim, seria automático. O que daria legalidade para as coisas acontecerem através de mim seria a minha decisão de estar em Deus. E aí eu pude perceber que não é assim que as coisas acontecem. E é o que eu quero compartilhar com você nessa manhã. E para ter um melhor entendimento, eu quero compartilhar 2 situações reais que aconteceram. Uma está acontecendo, inclusive, nesse momento. Que é o quê? O primeiro caso é que algumas pessoas estão até orando por isso, pela Carla, nossa amiga. A mãe dela, ela está para morrer. Os médicos deram algumas semanas de vida para ela. E a Carla foi para lá, para estar com a mãe, para ter esse tempo com ela. E o interessante é que não é um tempo ruim. Tirando essa questão da perda, que é sofrido, né? Eles estão tendo a oportunidade de ter um tempo legal, porque a mãe da Carla, nós conhecemos, e é uma pessoa extremamente agradável, e ela está morrendo de uma maneira, pode parecer até engraçado o que eu vou falar, mas ela está morrendo de uma maneira bacana, que é o quê? Ela não está doente. Ela é uma pessoa que vive a vida. Nós fomos na casa dela. A casa dela é uma casa simples, mas a gente ficou bem abismado pela idade dela. Quantos anos ela tem, Aline? Parece que 86 ou 87. A casa dela é impecável, não tem house clean. E a gente passou para visitar, ela mora lá em Connecticut, e a gente estava indo para Massachusetts, e a gente deu uma parada lá para visitar ela. E ela gentilmente tinha separado uma sacolinha com frutas para gente. O Davi e o Biel continuam na rebeldia. Muito, prepara o lombo aí que o chicote vai vir instalando. Traz pro gabinete. Vai insistindo. E o Davi ficou assim super admirado pelo gesto carinhoso dela com as frutas, né? E então ela não está doente, ela simplesmente, o corpo está parando de funcionar. A gente não é invencível. Uma hora os órgãos param de funcionar, tem um tempo, né, de funcionamento. E é o que está acontecendo com ela. E os médicos falaram, olha, é questão de algumas semanas. Mas o ponto disso tudo é o seguinte: é o que essa mulher, a Esther, deixou de legado para Carla, para a filha, durante esses quase 90 anos de vida. Esse é o grande ponto. Outra história é que, alguns anos atrás,
a avó da Aline faleceu. E a gente estava morando aqui nos Estados Unidos, a gente não pôde estar lá presente. E a Aline escreveu uma carta e mandou para um pastor dela, da avó dela, essa carta. E esse pastor acabou lendo essa carta no velório da avó. E foi um momento ali bem especial, porque a carta falava do que a avó representava ou representou na vida da Aline. Então, com esses dois casos reais, eu chego a uma conclusão, que existe algo muito maior em nós, nessa vida que a gente vive, do que a gente possa imaginar, e a gente passa desapercebido disso. Existe algo muito grande. E o que é esse algo muito grande? É que após o meu tempo aqui na Terra, eu ainda posso influenciar pessoas mesmo não estando aqui. Aquilo que eu deixo, o legado, ele não se limita à minha morte. Ele vai além disso. E é isso que o texto está nos ensinando. Que mediante a nossa influência, isso vai acontecer de geração em geração. Mas às vezes, como eu estava falando, a gente lê esse texto e a gente acha que isso acontece automaticamente. E não é bem assim que acontece. Para vocês entenderem aonde eu quero chegar, há uma realidade aqui nossa, particular aqui dos Estados Unidos e principalmente aqui na cidade de Richmond, que é o quê? A gente tem muitos indianos aqui, vivendo aqui. E a gente percebe uma coisa na cultura deles. A maioria deles são bem-sucedidos. E aí pensa comigo, eles são bem-sucedidos porque eles nasceram indianos? Ou tem algo que acontece para que eles sejam bem-sucedidos? Então você vê que as coisas não acontecem automaticamente. Não é porque o pai é indiano e ele é bem-sucedido que o filho vai ser automaticamente. Não. Existe um esforço do pai de passar o seu conhecimento, de passar sua visão, de valorizar aquilo que ele valoriza, que é ser bem-sucedido na vida. E esse esforço para o filho é que vai fazer com que o filho seja bem-sucedido também. Não é automático. Então, ele não vai morar em qualquer lugar, ele vai fazer um sacrifício, ele vai se empenhar para morar num bom lugar, para que o filho possa ir numa boa escola. Ele não quer morar num lugar bom para mostrar para o vizinho que ele está podendo. O objetivo dele é outro. O objetivo dele é que o filho vai estudar em escolas boas. É que os filhos vai estar se relacionando com pessoas que vão ajudar o crescimento dele. Então, atitudes, esforço, é que vai fazer com que o sucesso do pai se estenda para o filho. E o contrário acontece a mesma coisa. Então a gente vê homens ricos, não garante automaticamente que o filho vai ser rico. Aí você pode pensar assim, bom, mas o pai morreu, a herança vai para o filho. O filho vai acabar com a herança rapidinho se ele não tiver a mentalidade do pai de ser rico. Entende que as coisas não acontecem automaticamente.
precisa haver um esforço. O pai rico, ele geralmente, como ele tem uma visão, ele soube ganhar dinheiro, ele sabe como chegar aonde ele chegou, ele prepara o filho para o mesmo caminho. É assim que as coisas acontecem. O filho não se torna rico porque o pai é rico. A Júlia vai estudar numa escola de rico. E às vezes ela brinca, não, então eu estou tranquila, porque é só casar com rico, eu estou com o futuro garantido. E eu sempre falo para ela, Júlia, rico é o pai dele. Ele não é rico, ele é filho de rico. É totalmente diferente. Então é isso que a gente precisa entender, e é isso que a gente precisa entender a palavra de Deus e perceber que não é o fato de nós pertencermos a Deus que nossos filhos vão estar pertencendo ao Senhor. Não é pelo fato de eu ter a bênção de Deus sobre a minha vida que automaticamente meus filhos vão ter, meus netos vão ter, e por 1000 gerações vão ter. Se eu não me dedicar, se eu não me esforçar a repassar aquilo que eu recebi, essa promessa não está garantida. Isso não vai acontecer automaticamente. E é muito interessante que o texto, ele dá uma condição para isso. E às vezes a gente não se atenta. E o texto, ele fala assim, eu vou ser fiel, essas coisas vão acontecer somente para aqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Então aí já tem uma grande questão, que é, às vezes a gente acha que está conectado em Deus, mas a gente ama a Deus. Eu já conversei com algumas pessoas e as pessoas tentando falar sobre Deus com a pessoa para ver até que ponto a pessoa está conectada com Deus, e a pergunta-chave sempre é essa: você ama a Deus? E às vezes a pessoa não consegue responder essa pergunta. Porque quando a gente fala ama a Deus, isso implica numa decisão. Porque amar é uma decisão. Não é um sentimento. Eu estou sentindo que eu devo fazer isso. Não. É uma decisão. Eu amo. Eu quero isso. Eu quero participar do culto da igreja. Por quê? Porque eu amo a Deus. Eu não sei viver sem isso. É uma coisa que eu quero, é uma coisa que eu decidi. Não é uma coisa que eu faço para tirar vantagem. Até mesmo de Deus. Existem pessoas que se aproximam de Deus para tirar vantagem. Isso não é amor. Amor é quando você decide amar. Note que o texto ele começa assim: sabe, portanto, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus. Então, olha só, eu amo a Deus por quê? Porque Ele é Deus. O que é ser Deus? É alguém que não está no mesmo nível que eu. É alguém que está muito elevado. É alguém que eu não posso me achegar a Ele de qualquer forma. Eu tenho que ter um respeito muito grande.
Eu tenho até mesmo que temer a Ele, porque Ele é Deus. Eu amo esse Deus porque eu sei que Ele é um Deus que pode todas as coisas, Ele é grande. Ele criou todas as coisas. Uma única palavra dele muda tudo. Se a pessoa está morta e ele falar ressuscita, a pessoa ressuscita. Ele é Deus. E a gente não pode dizer que a gente ama a Deus se a gente não contempla quem é Deus. Deus não é uma religião. Deus não é aquele que eu vou lá quando eu preciso. Não. Deus, Ele é Deus. E esse contemplamento, esse reconhecimento de quem Ele é que faz eu tomar essa decisão. Eu amo a Deus, eu quero isso, eu quero Ele. Não, mas você acredita na Bíblia? Eu acredito na Bíblia. É interessante que o texto ele fala que Ele é Deus, e ele fala, o Deus fiel, que guarda o pacto e a misericórdia. Deus, Ele é Deus, e Ele é um Deus fiel. Então, eu amo por causa desse Deus maravilhoso que Ele é, porque Ele é Deus. Eu reconheço quem Ele é. Agora, eu guardo os mandamentos dEle porque eu sei, eu posso confiar nele. Eu não vou entrar numa fria. Guardar os mandamentos significa eu me submeter. E aí é o grande problema de todo mundo. Eu quero fazer a minha vontade. Eu não quero submeter aos ensinamentos do Senhor. A gente precisa entender o seguinte: se você ama a Deus, você se submete a Ele. Se você decide estar nele, você submete aos ensinamentos que Ele dá. Você se deixa ser transformado. Você não coloca obstáculo. Você não se relaciona com Ele até um ponto. É incondicional. Quando a gente ama, é incondicional. Quando a gente decide amar, não tem condição. É incondicional. Então a gente vê algumas pessoas que falam, não, eu amo a Deus. Mas você acredita na Bíblia? Não, acredito em parte da Bíblia. Quer dizer, em outras palavras, eu quero me relacionar com Deus até aqui. Daqui para cá, são os meus mandamentos, são os meus ensinamentos. Não é o de Deus. E com Deus não é assim. Com Deus, a gente precisa obedecer, a gente precisa submeter, a gente precisa abdicar totalmente das nossas vontades para poder desfrutar da bênção plena de Deus na nossa vida. É interessante que você vê, Jesus, uma certa vez, ele estava ensinando para os judeus. E os judeus, ele tem essa coisa de, como eu sou um povo escolhido, eu não preciso fazer nada. Eu já tenho a benção do Senhor. Isso é automaticamente, porque Deus me escolheu. Agora presta atenção na resposta de Jesus para isso, que está lá em Mateus. Jesus vira para ele e fala assim, e tem um outro detalhe nesse texto.
Porque para justificar, olha só, para justificar a sua decisão, ele usa até textos bíblicos. Ele fala, nós somos filhos de Abraão, significando que eles estão servindo o mesmo Deus, que eles estão conectados com o Deus de Abraão. E a resposta de Jesus é a seguinte, ele fala, se você está em Abraão, faz o que ele faz. Percebe a diferença? Nós dizemos que estamos em Deus, mas nós não fazemos o que Deus fala para a gente fazer. A gente quer estar em Deus, mas a gente quer fazer o que a gente acha que é certo. Não tem como dizer que ama a Deus dessa forma. Jesus, ele não queria ser crucificado. A vontade dele não era essa. Mas ele, num determinado momento, ele para de sofrer. Até aquele momento estava agonizante para ele. A partir do momento que ele fala, Senhor, não seja a minha vontade, mas a tua, aquele sofrimento passa. É muito difícil a gente vencer as nossas vontades. Mas uma vez que a gente mata a nossa vontade para a vontade de Deus prevalecer sobre nossa vida, há uma paz, aquela guerra, aquela luta, aquele conflito é cessado. Então, o texto fala que as bênçãos do Senhor, ela vai nos acompanhar e acompanhar as nossas gerações, não de maneira automática, mas mediante aquilo que eu plantar e fazer na vida dos meus filhos. Senão, automaticamente, o que vai acontecer é os filhos não viverem isso, não viverem os mandamentos do Senhor, não amar o Senhor e amar o mundo. Eu primeiro preciso ter essa experiência. Eu preciso amar o Senhor. Eu preciso fazer aquilo que agrada ao Senhor. Guardar os ensinamentos. Eu viver como Ele quer que eu viva. Não viver da maneira que eu acho que é o correto. Quando eu experimento isso, esse é um ponto. Outro ponto é, eu não guardo isso para mim. Eu não vivo isso só para mim. Eu vivo para outras pessoas, principalmente para os filhos, para as gerações. Aí isso vai gerar algo nas gerações. Agora, se a gente decide parar, nada vai acontecer para baixo. Isso na nossa vida como pais e na nossa vida como igreja. Se a gente decide parar, se a gente decide pegar isso que a gente está vivendo e ficar só conosco, nós não vamos impactar gerações. Vai chegar um momento que as pessoas não vão amar mais o Senhor. Por quê? Porque nós deixamos de influenciar. O mundo está influenciando a todo tempo. Eu sempre tenho falado isso para vocês. Quarta-feira eu falei muito sobre isso. Quarta passada. O mundo tem nos influenciado sem a gente perceber. Sem a gente perceber. Agora, as pessoas precisam ser influenciadas. A igreja precisa influenciar. Seus filhos precisam ser influenciados. Senão a palavra de Deus não vai se cumprir. Não adianta você achar que porque você está em Deus, como eu achava anteriormente, que meus filhos terão as bênçãos que eu tenho. Não vai acontecer automaticamente se eu não
passar esses ensinamentos. Se o homem rico não ensinar o filho a ser rico, o filho vai ser pobre. Então existe uma responsabilidade muito grande em nós de influenciar nossos filhos, de influenciar as pessoas como um todo nessa geração através da igreja. E a começar em nós, porque se nós não temos essa revelação, não temos esse desejo, não tomarmos essa decisão, eu amo o Senhor, nós não vamos poder influenciar isso. Já para aí. Então, nessa manhã, se você realmente deseja, como no início a gente falou, o Senhor precisa mudar algumas coisas de lugar na sua vida, esta é a hora de você dar uma resposta para o Senhor. Essa é a hora que o Espírito Santo está falando com você e está te mostrando isso aqui precisa mudar. Não importa a idade que você tem, novo ou velho, não importa. O Senhor fala que Ele é fiel, o pacto dEle, a aliança dEle e as misericórdias, ou seja, cada manhã Deus faz tudo novo. Deus é um Deus que dá oportunidade para a gente. Então não importa a sua idade. O que o Espírito Santo ministra no seu coração nessa manhã? Que Deus precisa mudar de lugar, precisa consertar. Faça isso. Faça isso porque demonstrando que você ama o Senhor, que Ele é Deus e que Ele é um Deus fiel, você pode confiar nele. Ele não vai te manipular, Ele não vai te colocar numa fria. Ele é fiel. Creia na sua palavra. Tudo que, deixa eu falar uma coisa sobre isso, que às vezes a coisa está tão feia que as pessoas estão crendo parcialmente na Bíblia. Eu vou falar uma coisa para você. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus, Ele deixou a Bíblia como uma maneira de nós conhecermos Ele. E Deus, Ele é bom e perfeito em tudo o que Ele faz. Você acha que Deus ia permitir uma falha dessa? Ter coisas na Bíblia que são reais, tem coisas na Bíblia que são do homem. Deus não ia permitir isso. Eu não creio dessa maneira. Porque tudo que Deus faz é bom, é certo, é perfeito. E se Ele quis deixar uma palavra para que nós crescêssemos, para que nós conhecêssemos Ele, para que nós aprendêssemos, está aí ela, 100%. Não é 99%, é 100% do que está aqui. É verdade. Deus é fiel. Ele não é de brincadeira, Ele não é um Deus que falha. É por isso que eu posso confiar nele. E é por isso que eu amo a Deus. Porque Ele é Deus, Ele é o único que pode passar por toda falha humana e fazer algo perfeito. Existem livros considerados apócrifos que não estão aqui. Deus não permitiu que entrasse algo aqui. Ah, mas foi traduzido e tal, e como que dá para confiar aqui? Dá para confiar porque sabe que Deus, Ele é Deus e Ele é fiel. Esse é o Deus que eu creio. Ele não é falho. Tudo que Ele faz é perfeito. Então tudo que está aqui é a maneira de eu conhecer Ele. E tudo que está aqui eu tenho que viver para poder agradá-lo. Se eu amo e eu agrado Ele através dos seus ensinamentos, as coisas acontecem na minha vida por Ele.
Essa é a garantia para que as bênçãos do Senhor fluam na minha vida, e que se eu não guardar isso para mim, mas eu transmitir, eu testemunhar, eu ensinar, isso vai passar para as gerações futuras. Nós vamos participar da ceia do Senhor. E é interessante que o texto de Coríntios, se você quiser acompanhar, se não apenas ouve, 1 Coríntios, capítulo 1. Coríntios, capítulo 1, não. Capítulo 11. Paulo está ensinando sobre a ceia do Senhor. E tem um ponto interessante que tem a ver com essa palavra que nós estamos compartilhando e refletindo. No versículo 26 do capítulo 11, Paulo está ministrando a ceia, e no versículo 26 ele fala assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Vai prestando atenção. 28. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Versículo 29. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. E aí vem um grande ensinamento que eu faço o link com essa mensagem de hoje. Versículo 30. Por causa disso, muitos estão fracos e enfermos entre vós, e muitos dormem. Paulo está ensinando o seguinte: aquelas pessoas estavam na igreja, elas se diziam pertencentes ao Senhor, elas se diziam que amavam o Senhor, mas não sabiam o que estavam fazendo. Eles não sabiam o significado real da ceia daquele momento. Eles simplesmente faziam. E qual que é o link que eu faço com a mensagem? Às vezes as pessoas acham que o fato de estarem conectadas com o Senhor, automaticamente as coisas vão acontecer na sua vida, sem precisar fazer nenhum esforço, sem precisar conhecer a Deus, saber quem Ele é. Essas pessoas, Paulo está dizendo assim, porque vocês não sabem o que estão fazendo, simplesmente estão fazendo, estão bebendo do vinho, estão comendo do pão, sem discernir o que você está fazendo. Por causa disso, sabe o que está acontecendo? Existem tantas pessoas fracas dentro da igreja. Existem tantas pessoas falando azeitona, falando besteira, que dá vontade de bater na pessoa. Vocês não conhecem a Deus. Vocês não sabem agradar a Deus. Vocês não procuram, não se esforçam conhecer a Deus. Simplesmente vocês vão para a igreja. Está na hora de vocês saberem o que vocês estão fazendo.
saberem a importância que é ser filho de Deus. A importância de quem é esse Pai, de quem é esse Deus. A gente precisa ter entendimento, revelações dessas coisas. À medida que nós entendemos essas coisas, nós vamos amar Deus de fato. Porque isso vai implicar no quê? Eu quero isso para a minha vida. Eu quero. Recentemente, a Bia e a Maria Clara decidiram isso para a vida dela. Agora, por que elas decidiram? Foi uma decisão. A Thaís não bateu na Maria Clara para ela aceitar Jesus. Você fez isso, Thaís? Mas ela está merecendo apanhar por outras razões. Bom, deixa para a educação de filhos a gente trabalha. Né? Elas decidiram. Amar é uma decisão. É uma decisão. Então elas ouviram a palavra de Deus, elas entenderam aquilo, elas falaram, eu quero isso na minha vida. Eu quero isso. Eu quero esse Deus. E à medida que elas forem entendendo quem é esse Deus, elas vão amar mais. À medida que a gente não faz esse esforço para conhecer a Deus, para aprender de Deus, simplesmente a gente gasta nosso tempo, a nossa energia em outras coisas, é nessas outras coisas que você vai aprender. E é nessas outras coisas que você vai deixar de legado para a sua geração e para o mundo. É isso que vai acontecer. E é isso que Paulo estava chamando a atenção. Para tudo. Vamos parar de ser uma igreja fraca, de gente ignorante. As pessoas estão ficando até doentes por causa disso. É o que ele está falando aqui. As pessoas estão até morrendo. Vamos viver, gente. Vamos viver uma vida abundante. Não fala que você está em Deus e tem uma vida que não expressa Deus. É o que Jesus falou para aqueles judeus que acham que são escolhidos por Deus, é uma nação escolhida por Deus e está tudo certo, não precisa fazer nada. E Jesus, sabiamente, ele fala assim, vocês estão em Abraão, faz o que ele fez. Abraão, ele amava o Senhor. Abraão, ele confiava no Senhor. Uma certa vez, ele chegou para o sobrinho e Deus tinha falado, ó, vocês precisam se separar. E ele chegou para o sobrinho e falou assim, a gente precisa se separar. Então nós vamos fazer o seguinte, você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Ou se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita, para mim não importa. Escolhe você. E o sobrinho escolheu, mediante aquilo que ele estava vendo, aquilo que era bonito, aquilo que ele ia tirar vantagem. A nossa vantagem está em Deus. Esse era Abraão. Abraão não estava pouco se lixando se era direita ou esquerda. O que importava para ele era ele obedecer a Deus. Separa do seu sobrinho e toca a sua vida sozinho. Isso era o que importava para ele. E a confiança dele estava nisso. Qualquer lugar que ele fosse, a bênção de Deus estava sobre ele. Por quê? Porque ele amava o Senhor e ele obedecia seus mandamentos. Jesus chega para os judeus e fala, você é filho de Abraão? Faz que nem seu pai. Então nessa manhã eu encerro com isso e a gente participa da ceia do Senhor. Você se diz filho de Abraão, faz o que ele faz. Faz o que ele fez. Você ama o Senhor? Viva, guarda
os mandamentos dele na sua vida. Tenha uma vida que agrade ele. E por que você faz isso? Porque ele é Deus. E você pode confiar nele. Pegue seu suco de uva, seu pão. E vamos participar da ceia do Senhor. Se porventura você não está preparado nessa manhã, né, com esses elementos, o pão e o vinho, não tem problema. Faça isso com seu coração. Deixa eu pegar aqui meu vinho, meu pão, meu suco de uva. Vanessa, é suco de uva, né, Vanessa? Não é vinho, porque ultimamente você tem tido umas recaídas aí e tal. Mas já foi consertado isso através da tecnologia e não vai ter mais esse problema. Então, deixa eu falar para Maria Clara tá aí com o seu cálice, a Bia também. Como vocês se sentem, Bia e Maria Clara, participando desse momento? Significa pra mim que agora eu tô com Deus e tô com a minha família de Deus, que são vocês todos. Olha, até uma coisa, um testemunho que aconteceu essa semana, que eu achei bonito. Ela, por um motivo bobo, os dois, criança, irmão, sempre brigam, né? Eles estavam brigando por um assento do banco. E aí a Bia virou pra ele e falou assim, olha, pode sentar aqui, eu não vou brigar com você mais, porque agora eu sou de Deus. A minha vida mudou. Eu tenho que me transformar, ela falou. Pode sentar, eu deixo você. Então isso foi muito bonito pra gente. Nossa, demais, Bia. Tá vendo? Agora você não precisa apanhar, só a Maria Clara. Vamos ouvir a Maria Clara. O que é participar? Como é que você se sente participar desse momento, Maria Clara? Eu sinto a mesma coisa que a Bia, que agora eu tô com a minha família. Amém. Eu tô com a minha família de Deus. Então, isso é precioso, né? Permitir que Deus realmente faça a diferença na nossa vida. Não adianta a Bia aceitar Jesus e quando vem uma oportunidade de ela expressar Jesus, expressar o amor, como, né, não dividir o assento do banco. O Léo tá precisando de Jesus. Vamos falar sério agora aqui, que é brincadeira, né? Mas percebe nas mínimas coisas, como nós adultos, é a mesma coisa. Toda hora a gente tem uma oportunidade de a gente falar assim, não, peraí, a quem eu pertenço? Minhas atitudes têm que ser diferentes, não dá para ser a mesma que todo mundo faz, eu tenho que ser diferente. É assim que as pessoas vão olhar para você e vão falar, me fala mais sobre esse Deus, porque como é que você consegue isso? Agora a gente fala que é de Deus, mas aí o irmão vai querer o banco. E aí você bate no irmão, ainda abre a porta, chuta ele para fora, deixa ele rolando. Que Deus é esse que habita na sua vida? Tá vendo, Maria Clara? Seu desafio é maior que a Maria Antônia. E assim é a nossa vida. Presta atenção. Expresse o Senhor. Faça valer a pena isso aqui. Ó. Jesus, ele morreu por você. Faz isso valer a pena. Não faça ser um evento apenas que aconteceu. Faça isso valer a pena na sua vida.
Então vamos fazer isso. A Bíblia fala que, no texto que a gente estava lendo um pouquinho antes, ela fala que Jesus, ele tomou um pão, e ele partiu, e ele falou, isso daqui representa meu corpo, que vai ser dado por vocês. É isso que vai acontecer comigo, eu vou ser partido. E da mesma forma ele tomou o cálice e falou assim, isso aqui representa meu sangue. Da mesma forma que meu corpo ali partido na cruz, o sangue vai ser derramado. O sangue representa que agora os seus pecados estão perdoados. Eu morri no seu lugar. Esse sangue é que traz essa aliança com Deus. É isso que me dá confiança, porque Deus, ele é fiel. E ele vai cumprir todas as coisas, e ele está comigo por causa desse sangue derramado. Há um poder na cruz do Calvário que você precisa valorizar isso, fazer valer a pena. Por causa dessa atitude de Jesus na cruz, esse poder foi derramado sobre a sua vida. A igreja se reveste dessa autoridade para fazer coisas maiores que Jesus fez aqui na terra. Esse é o legado que Jesus deixou para nós, para que nós pudéssemos fazer para outras gerações. E depois que ele pegou esses dois elementos, ele deu graças por ele. E ele disse para a gente fazer isso sempre, para relembrar disso, do que ele fez. E não só para relembrar o que ele fez, mas que um dia ele vai voltar, porque ele morreu, mas ele ressuscitou. Jesus, ele está vivo. E um dia ele vai voltar novamente à terra para buscar a sua igreja. E nós vamos estar com ele. Então, toda vez que a gente celebrar a ceia, a gente tem que lembrar o que Jesus fez e que um dia ele vai voltar. É a nossa esperança. E nós podemos confiar nisso. Então, eu vou pedir para o Eudes fazer essa oração, agradecendo a Deus por esse grande feito na cruz do Calvário. Pai, nesse momento, esse privilégio que o Senhor concedeu a nós, Senhor, de participar da ceia do Senhor. Faça-nos entender, abre os nossos olhos, ó Deus, para entender que ali, naquela cruz, nós é que deveríamos estar ali, Senhor. Sim, Deus. Toque isso forte no coração daqueles que o Senhor separou para o Senhor, de estar ali no lugar do Senhor. A atitude que o Senhor tomou ali era a atitude que nós tínhamos que tomar, mas nós não poderíamos fazer isso, Senhor. Por isso o Senhor veio como homem para pagar a dívida que nós devíamos. Mas nesse momento agora, nós pedimos que o Senhor faça-nos entender, conforme o pastor falou. Entender que aceitar o Senhor é o primeiro passo. Mas a santificação, o conhecimento do Senhor é degrau a degrau. Nós queremos crescer no Senhor. Queremos conhecer mais o Senhor. Queremos estar em comunhão com o Senhor. Numa altitude muito grande, Deus. Mas muito obrigado por esse tempo agora. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Você pode agora comer do pão e beber do vinho, e a gente volta a se falar daqui a pouquinho. Cheio da tua glória, o que eu sentirei? Dançarei pra Jesus, ou em silêncio ficarei. Se os joelhos se dobrarem, poderei eu
imaginar que tudo que eu fizer será pra sempre te adorar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Cheio da tua glória, o que eu sentirei, passarei pra Jesus, ou em silêncio pecarei, se os joelhos se dobrarem, poderei eu falar ou cantar, aleluia, as palavras irão voltar, eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Cheio da tua glória, o que eu sentirei, estarei pra Jesus, ou em silêncio ficarei, se os joelhos se dobrarem, poderei eu falar ou cantar, aleluia, as palavras irão voltar, eu só posso imaginar. Muito bom será esse dia que a gente reencontrar com o Senhor. Como a canção fala, a gente pode até imaginar, mas é difícil saber como vai ser esse momento, né? Falando nisso, a mãe da Carla, mesmo diante dessa situação, o desejo dela é que Deus abrevie isso. Não porque ela está aqui sofrendo e ela quer morrer, mas é porque ela quer estar lá rápido. A alegria dela está com o Senhor. Olha que coisa incrível, né? Quando a gente chega a esse nível de maturidade, não é que eu quero estar lá porque eu quero desistir dessa vida difícil que está aqui na terra, mas eu quero estar lá porque eu amo o Senhor, e isso é tudo. Faz uma grande diferença. Deixa eu falar uma coisa, só para ficar entendido e reforçar a palavra do Senhor, né? Hoje foi a primeira vez que a Maria Clara participou da ceia do Senhor. O correto para a pessoa participar da ceia do Senhor não é só ela fazer a confissão e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ela precisa se batizar também. Por quê? O batismo, ele está associado a essa decisão. E ele confirma essa decisão publicamente. E quando a pessoa acha que não precisa se batizar, é porque ela já quer o Senhor parcialmente, do jeito dela. Ela não quer se submeter aos ensinamentos e aos mandamentos do Senhor. Então, o certo nesse processo, o que é? É a pessoa se converter, ela aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Algo aconteceu no interior da pessoa. E por causa disso, ela se batiza como um simbolismo público e obediência ao Senhor, como cumprimento de uma ordenança disso que aconteceu dentro dela. Ela, quando mergulha nas águas, ela morre, a nova criatura. A Bia morreu e agora ela é uma nova criatura. Tanto é que ela não bate mais no irmão. Ela tem até vontade de matar, mas é passageiro. Irai-vos, mas não pecai-vos. Então é assim que deve proceder, né? O batismo está ligado à nossa decisão a Jesus. Agora, eu entendo o seguinte, que se nós tivéssemos uma estrutura para que isso acontecesse rápido, a gente poderia pedir para a pessoa esperar
para poder participar da ceia, né? Porque aquilo seria completo na vida dela, vivenciar aquilo. Mas como a gente não tem essa estrutura, ainda mais a gente está em quarentena, como é que nós vamos fazer isso? Eu poderia até no banheiro lá, na banheira da casa de alguém e fazer, mas eu também acho que é um momento tão especial que acho que valeria a pena a gente fazer isso juntos, como família, né? Então, por conta de uma questão organizacional, eu não acho que teria problema elas participarem, desde que no coração delas aquilo já aconteceu real e elas têm o entendimento e o desejo de se batizar. Então não teria esse impedimento, mas isso é só um ensinamento para ficar claro que a gente não existe uma maneira certa de a coisa acontecer, né? Então é isso. Perguntas pode fazer depois. E para Maria Clara e para Bia, como todos os outros teens, depois a gente vai ter um bate-papo aí específico sobre batismo, para vocês terem mais entendimento do que sobre isso, né? Ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar algo? Xan, eu queria que vocês orassem pelo Márcio, que é aniversário dele hoje. Então, que o pessoal participasse dessa oração. Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero falar um negocinho aqui. Ai, deixa eu botar mais perto. Parece que eu falo assim. Eu tava vendo aqui a Maria Clara participando da ceia, né? E aí me passou um filme pela cabeça e eu tenho 39 anos, né? Então, há pouco tempo que isso aconteceu na minha vida, né? E eu queria... E uma coisa que eu procurava há muito tempo, mas que eu via muito longe de mim acontecer. E aí eu vim pra cá, e aí conheci todo mundo, todos vocês. Conheci a Deus, né? E sou tão grata a vocês por me permitir ter chegado mais perto dele como eu sempre queria. E por ter tá trazendo a minha família junto. E mais feliz ainda por saber que ela tem 12 anos. Então, olha que abençoado que vai ser o caminho dela até chegar na minha idade, vamos supor assim, né? Porque a gente, como Deus quer para nós, a gente quer para os filhos da gente, né? A gente quer cuidar, a gente quer proteger, a gente quer que sejam bênçãos, sejam vitoriosos, sejam firmes e fortes na fé, né? Então, eu queria expressar a gratidão e a felicidade que está no meu coração nesse momento, assim. Desde quando ela aceitou e o caminho que ela vai trilhar lindo, assim, que eu estou muito feliz mesmo. Muito obrigada a vocês por nos permitir nesse momento de oração e de conhecer mais a palavra, de conhecer mais sobre Deus, que ainda tem muito, muito para conhecer, assim. Muito, muito obrigada, tá bom? Amém. É muito bom ver esses testemunhos, né? Como o Juninho falou, como a Thaís falou. Isso alegra e nos motiva, né? A prosseguir, porque a gente está vendo o Senhor fazer. Isso é tremendo. Essa é a razão da igreja existir. Que as pessoas sejam transformadas. Que elas não venham para o Senhor e não aconteça a transformação. Isso não é o Evangelho. Não é para isso que Jesus morreu. Valeu. Quem ia falar? Eu. E o que a Thaís acabou de falar está muito relacionado com o culto de hoje, né?
Então, assim, a Maria Clara, sempre confundo, Maria Antônia e Maria Clara, seguiu o exemplo da mãe, que a mãe teve o bom exemplo de seguir a Jesus. A mãe e o pai, né? Primeiro a mãe aceitou Jesus, em seguida veio o pai, e ela seguindo o bom exemplo dos pais, que foi tocado também por Deus, por Jesus, e tá aí o exemplo de hoje, né? Amém. Glória a Deus. Maravilha, isso é bênção demais. Mais alguém quer falar? Eu queria só dar um aviso. Aí, se alguém tiver alguma coisa para falar, deixa eu falar antes. Eu só queria agradecer. O meu irmão tá aqui com a gente, o Fábio. Eu queria agradecer. E ontem, me veio isso muito forte no coração ontem, e você falou justamente isso hoje, quando eu estava vendo a live da minha família ontem, todo mundo louvando a Deus. Os meus irmãos, os meus sobrinhos, uns cantando, outros tocando, mas em conjunto, em família, louvando a Deus. E me veio na cabeça isso ontem, na hora que eu vi, e eu fiquei muito feliz, que isso partiu da decisão do meu pai. Quando meu pai, ele decidiu servir a Cristo, ele impactou a geração dele. Ele impactou a geração dele, a nossa, né, dos filhos, a dos netos, e aí vai impactar, Deus abençoando a gente e nos dando sabedoria, nós vamos impactar 1000 gerações para frente, né? Então, o esforço dele de servir a Cristo impactou a família, o esforço da Thaís, o esforço do Juninho, o seu esforço, o nosso esforço vai impactar a nossa família, né? Vai impactar os nossos filhos. Então, ontem eu fiquei muito feliz e isso veio muito forte no meu coração, que a decisão de impactou. Olha quantas pessoas foram impactadas. A minha decisão vai impactar a vida do Vitor, da Melissa e a geração daí para frente. Então, eu queria só falar isso, como que é gratificante a gente ver, né, perto da gente, que vale a pena. Vale a pena a gente se sacrificar, vale a pena a gente optar por servir a Cristo e abrir mão da nossa vontade. Amém. Então perceba que o trabalho que a igreja tem feito tem sido sacrificial. Sacrificial no sentido de que se nós não fizermos algo, nada vai acontecer. Se nós não pregarmos a palavra, nada vai acontecer. Se nós não ensinarmos, nada vai acontecer. Se não tiver um trabalho com as crianças, a Melissa não vai ser transformada como foi. A Melissa foi tocada e as crianças todas foram tocadas, aceitando a Jesus por causa de um trabalho para crianças, e dá trabalho. Trabalho com as crianças, assim como adulto, dá trabalho. Então, valoriza o que está acontecendo e se envolva cada vez mais para a gente fazer coisas maiores ainda. Mais alguém quer falar? Então, a Aline pode dar o recado. Eu vou dar meu recado. Posso falar antes dela? Claro, eu vou me... Bom dia para vocês, né? Bom dia. É um prazer participar juntamente com vocês. Eu já tomei ceia, a segunda ceia que eu tomo hoje, tá, gente? Opa! Como aqui nós temos 2 horas aqui, 10 horas nós fizemos a nossa aqui. E para quem não sabe, eu sou o pai do Bruno, tá? E eu queria, acho que todos aí conheceram o Bruno. Eu queria agradecer aí a estadia, né, a acolhida que vocês deram para ele. Ele ficou muito feliz, ele está muito feliz e gostou muito de tudo que ele vivenciou e viveu aí com vocês, tá? Então eu, como pai dele, eu queria agradecer tudo que vocês fizeram por ele aí no período que ele teve aí, né? Lógico, minha irmã, meu cunhado, a Cidinha também, o neto que tá aí junto, então
gostaria de agradecer a todos vocês aí pela acolhida do Bruno. Bom, e um dia a gente, quem sabe, a gente vai estar aí também para conhecer todos vocês. Um grande abraço, tá? E é um privilégio. Sempre quando eu tiver a oportunidade, vou estar acompanhando vocês aí também. Bom? Obrigado, Fábio. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação e você será sempre bem-vindo quando quiser participar conosco. Que Deus continue abençoando sua vida, sua casa, seus filhos. Manda um beijo aí pro Bruno. Foi realmente ele curtiu. Ele é o que mais curtiu, acho que nessa viagem toda. Ele aproveitou tudo. Principalmente quando a gente se reunia na igreja, era o que mais corria na igreja. E a criança, quando corre na igreja, eu adoro. Eu acho gostoso ver a criança curtindo até a bagunça na igreja. E ele se empenhava muito, viu, Alê, nas atividades, participa demais das aulas. Foi assim, uma bênção ter ele com a gente também. Aí as professoras testemunhando aí da participação deles. Muito legal. Então, Aline, dá o seu recado. Pessoal, é o seguinte, essa semana vai acontecer umas coisas novas aí, uns balacobaco santo. Ontem a gente estava orando, as meninas aí da oração, e eu compartilhei algumas coisas com elas do meu coração, da gente ser um pouquinho mais ousado. Antes de toda essa pandemia, quarentena e tudo mais acontecer, a gente estava orando por um local, né? A gente precisava de um lugar para ser igreja, para servir a Deus, fazer os nossos cultos. E Deus, ele não nos levou a lugar nenhum. E eu agradeço a ele, porque agora a gente não tem aluguel para pagar, certo? E a gente não pode se reunir, então foi bênção a gente não ter achado um lugar. Só que a gente tem um lugar, né? Hoje o lugar de todo mundo ele acontece na plataforma digital, não tem jeito, né? A gente é um lugar na internet. Nosso lugar tá aqui, ó, nós estamos aqui. E com isso, algumas coisas veio no meu coração, conversando com algumas amigas. Eu tenho uma amiga muito próxima, ela é pastora, e ela estava me dando um testemunho muito poderoso que aconteceu numa live que ela fez de casais. E ela falou, Aline, pouquíssimas pessoas assistiram, comparando aí com as lives de gente bem famosa, conhecida, mas um casal assistiu sem querer, porque essa pessoa, essa mulher vai na mesma, leva a filha, elas vão na mesma escola, a filha dessa minha amiga e a filha dessa mulher, e essa mulher assistiu a live sem querer, não tinha o que fazer, clicou lá, assistiu, e nossa, ela e o marido choraram, ligaram para ela na hora que acabou e falou, a gente precisa de uma igreja, a gente precisa viver isso. E aí ela até falou para mim, só por causa dessa pessoa, valeu a pena ter feito isso que a gente fez. E aí, ontem, conversando com a Cidinha e a Vanessa, eu falei, tá na hora da gente ser um pouquinho mais ousado, né? É muito gostoso a gente ficar aqui no nosso meio e falar do que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Do que aconteceu. Vamos falar da Maria Clara, vamos falar da Bia, vamos falar da Thaís. Mas precisa acontecer mais. E hoje é um tempo muito favorável, né? Um momento muito favorável para que a gente ganhe pessoas, que a gente conquiste pessoas para Deus. Tá cheio de gente crente já, tá cheio de gente com Jesus, mas tá cheio de gente que não tem. E aí a gente, conversando ontem um pouquinho, eu fiz um desafio aí para Cidinha e para Vanessa, e a gente vai fazer algumas lives essas semanas por causa do Dia das Mães. Então o tema vai ser mãe para toda obra. Não tem pau para toda obra? A gente não fala que a pessoa é pau para toda obra? Tem mãe para toda obra. Então tem mãe como a Vanessa, que cria sozinha. Tem mãe como a Cidinha, que já criou e é vovó. Tem mãe que trabalha fora o dia inteiro, chega em casa super ocupada. Tem mãe que passa o dia inteiro em casa. Então, a gente vai abordar um monte de tema legal e a gente vai fazer isso em formato de live. A gente vai colocar a cara da gente para bater. Meu computador aqui tá me sabotando. Enfim. A gente vai colocar a cara da gente para bater. Agora, por que eu tô falando isso para vocês? Eu tô falando isso para vocês porque eu queria contar com a participação de vocês, né? A gente, às vezes, tem a facilidade de divulgar tudo,
né? A gente divulga o show do sertanejo, a gente divulga um negócio ali que tá dando dinheiro, a gente divulga o álcool em gel, mas a gente não divulga a igreja. Às vezes a gente não divulga o trabalho que a gente está fazendo aqui, que soa, viu, gente? Sábado, o meu sábado, ele é inteiro para a igreja. Dá um trabalho do caramba preparar todas as coisas que a gente prepara. E às vezes a gente fica no nosso mundinho. Então tá na hora da gente expandir aquilo que a gente tem para ver se a gente alcança mais gente, tem mais testemunhos desse, mais pessoas, mais gente falando. Continua divulgando tudo que você está divulgando. Não estou falando para você não divulgar, né? O projeto lá que dá dinheiro, atividade física, receita, culinária, pode divulgar. Mas divulga o trabalho também, né? Participa, ajuda, leva para frente. É um tempo único para a igreja. A gente vai viver dessa maneira por muito tempo. Não pensa você que daqui 2 meses a gente vai estar igual era antes. Não vai. Então, vamos aproveitar esse momento e divulga. Então, assim que eu postar lá o que vai acontecer, como que vai acontecer, ajuda a gente, manda pra frente, faz um compartilha, ajuda a igreja que você está fazendo parte, né? Talvez eu vou começar com a Vanessa. Eu sei que os homens devem estar me olhando e falando, você tá falando isso pra mim? Eu nem sou mãe. Mas é que você tá aí no culto e agora você tem que ouvir, tá bom? Mas mesmo que você é homem, se você tem Instagram e quer ajudar, você ajuda, passa pra frente. Quando a gente estiver lá com a live, se você puder, assiste. Não tem sininho, mas tem uma flechinha. Manda pros seus amigos, a gente vai começar a ser ousado, né? Essa é a palavra que tá no meu coração. Porque desde então, eu acho que a gente estava muito tímido, né? Tímido, só que para algumas outras coisas a gente não é. Então, vamos aproveitar esse momento, divulga o trabalho, não é divulgar a mim, quando eu estiver fazendo com a Vanessa, não é divulgar a Vanessa, porque quando a gente estiver falando, a gente vai estar falando de Deus, a gente vai estar tocando o coração das pessoas, e vai estar divulgando um trabalho, né, algo do Senhor que Deus tem colocado no nosso coração. Então, a gente quer contar com a parceria de vocês aí nesse tempo, tá bom? Esse é o aviso que eu estou dando. Marquinhos? E só reforçando aí, eu vi no grupo hoje fotos lindas, né, das ceias, vocês falando, aqui nós já estamos prontos, tal. Isso é tão maravilhoso, isso nos edifica. Pega isso e joga também para mídia e coloca lá. Ale, eu vou fazer um vídeo para divulgação. Eu fiz já o do Culto Kids de ontem, com um convite. Eu não coloquei no grupo ainda, porque eu estava terminando um pouco antes de começar o culto hoje. Mas já está pronto. E eu vou fazer um de hoje, bem curtinho, assim, para a gente poder começar a divulgar. Eu vou instalar aqui no computador, porque eu só tenho no celular. Eu faço tudo pelo celular, mas o culto vai estar gravado aqui. Então, eu vou instalar no computador da igreja o aplicativo. E vou fazer um bem curtinho também, aí eu coloco no grupo do Family Room. Que aí dá pra gente divulgar um convite com flashes ou fotos, alguma coisa, eu vou ver como que eu vou fazer ainda. Mas eu vou fazer o de hoje também. E outra coisa é que o Alexandre tá aí trabalhando também para ver a questão do nome, né? Se a gente vai ficar mesmo com esse nome, para que a gente também possa ter uma página, um endereço, né? Usar o que está disponível hoje pra gente. Às vezes é até um pouco, parece que é coisa de jovem, ou parece um pouco engraçado, hashtag. Gente, nós vamos ter que usar. Ou nós vamos ficar lá para trás. Eu não quero ficar para trás. Então, o Alexandre também não quer ficar para trás, né, Xan? Então, se vocês quiserem, vocês pegam a carona com a gente. Tem 1000 gerações para... Nosso pastor tem até Instagram. Oi? Nosso pastor tem até Instagram. Tem. E olha, Vitor, você precisa ajudar a gente, porque você é mais moderno que a gente. Então, nossa igreja precisa ter uma página no Instagram, nossa igreja precisa ter página no Facebook, nossa igreja precisa ter... Tá aí, gente. Esse é o espaço que a gente vai ter agora. Vou até pedir pro Vitor me seguir, porque aí eu consigo 3 seguidores. Já tenho 2. Tem 2. Ainda mais um, vou ficar muito popular. Mas é isso. Procura descobrir caminhos, ferramentas para nos ajudar nesse momento.
que a gente estamos tentando achar aí o caminho. Se você puder pesquisar, o Juninho e a Sus tem nos ajudado aí bastante nessa parte aí tecnológica. Mas se envolva também, às vezes vocês acham um caminho, acham uma coisa bacana, vai dando ideias, vai sugerindo. E essa semana eu vou ver um dia melhor, eu vou chamar vocês, a gente vai fazer uma reuniãozinha aí mais administrativa para a gente definir alguns pontos para a gente andar na mesma... ouvir um pouco a opinião de vocês e a gente definir algumas coisas para o futuro aí da igreja. Tá? Não percam a live da Cidinha, que vai ser um estouro. A live da Vanessa... Vocês preparem essas mulheres, gente. Nós vamos dominar o mundo. Vocês ficam espertos, hein? Então vamos orar pelo Márcio, meu irmão, que está fazendo aniversário hoje. Que o Senhor venha se fazer presente na vida dele. E aí a gente vai estar encerrando esse culto nesse domingo, nessa manhã. Senhor Deus e Pai, nós queremos colocar diante do Senhor agora a vida do Márcio, meu irmão. Te agradecer por mais um ano de vida que ele completa hoje, Pai, no dia de hoje. E pedir que o Senhor venha falar ao coração dele, o Senhor venha manifestar que o Senhor é Deus, que o Senhor é um Deus fiel, que o Senhor possa mostrar a ele quanto amor o Senhor tem por ele, que a presença do Senhor, aquilo que o Senhor construiu ao longo do tempo, nós reivindicamos no mundo espiritual, nós intercedemos ao Senhor para que seja manifesto na vida dele, para que nesse novo ano que se inicia, todas as coisas fiquem para trás e ele possa vivenciar um tempo novo, que ele possa enxergar o Senhor de uma maneira extraordinária, de uma maneira real, de como o Senhor é, de que o Senhor é Deus e é Deus fiel, que ele possa enxergar o Senhor, que ele não possa olhar a circunstância, ele não possa olhar aquilo que ele vê, mas ele possa olhar aquilo que ele não vê, que é o Senhor, que é o trabalhar do Senhor, é o treinamento do Senhor, é o agir do Senhor. Que assim se manifeste na vida dele, Pai. Que nesse ano nós declaramos as bênçãos do Senhor, o agir do Senhor, o alinhamento do Senhor na vida dele. Nós oramos para que toda obra maligna seja desfeita, seja destruída na vida dele. Tudo que o inimigo tentou roubar, matar e destruir está cessado no nome poderoso de Jesus. Nós intercedemos por ele, pelo sangue de Jesus vertido na cruz, que salva, que resgata, que transforma, que cura, que dá uma nova vida e uma vida em abundância. Que assim seja esse novo ano na vida dele, no nome poderoso de Jesus. Muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por esse culto, muito obrigado por cada família. Que a bênção do Senhor se manifeste sobre cada casa, sobre cada família, em nome de Jesus. Obrigado pela sua palavra e que ela se manifeste, que nós possamos crescer, que nós possamos conhecer o Senhor cada vez mais e viver uma vida que agrade ao Senhor. Faça grandes coisas, ó Pai, em nossas vidas, através das nossas vidas. Nós colocamos diante do Senhor todos os desafios dessa igreja, todos os sonhos que o Senhor esteja confirmando no coração de cada um. O Senhor esteja aquecendo o coração de cada um. O Senhor esteja revelando os planos, os sonhos do Senhor para cada um de nós, ó Pai, para que possamos cumprir, realizar, fazer, se empenhar, Pai, para que a coisa aconteça. Nos dê graça, vem com seu favor, nos dê provisão,
nos dê inteligência. Vem sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus. Nós louvamos o Senhor, em nome de Jesus.